E aí, turma, professora Michele aqui, estamos iniciando mais uma aula, mais uma revisão. E essa revisão, vou te dizer, vou perpassar aqui por diversos conteúdos, muitas temáticas interessantes, atualizações que vocês sempre veem por aqui, porque é importante nós deixarmos vocês cientes do que está acontecendo aí de atualizações em documentos, em legislações, em manuais, enfim. E, claro, eu não posso deixar de enfatizar que essa banca aqui, que é a banca do seu concurso aí da Polícia Federal, ela gosta de uma atualização. Vou logo lhe avisar. Esteja preparado que na sua prova vão despencar atualizações. E eu vou desde legislação até tudo, tá? Que envolve aí o mundo da enfermagem, porque o seu conteúdo é grande. O seu conteúdo tem legislação, tem políticas de saúde, o seu conteúdo tem saúde materno-infantil, tem saúde do idoso, tem saúde mental, tem uma série de conteúdos, tem gerenciamento, tem administração e enfermagem, tem uma série de conteúdos. Então, você tem atualização aí de todo jeito, mas claro, nós temos que começar os nossos estudos de cunho mais básico. Então, o que frequentemente cai em prova? Eu peguei a grande maioria das questões aqui do último concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Por quê? Porque é um concurso também de área policial, é um concurso que a banca foi a mesma que a sua, e o perfil das questões da sua prova, muito possivelmente, claro, serão bem parecidos aí a exploração dos conteúdos com a prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu já vou te indicar, resolve essa prova na íntegra, tá? Eu vou resolver contigo aqui as questões de conhecimentos específicos, mas resolve ela na íntegra. Olha os conteúdos que caem na Polícia Federal, que caíram lá na Polícia Civil do Distrito Federal e resolve as questões aí comuns, de conteúdos comuns. É importante que você esteja resolvendo questões. Mas, para começar, sem muita conversa, tá? Se você tá aí ao vivo assistindo comigo, deixe logo um like, deixe seu comentário lá, porque isso vai ajudar o nosso canal do YouTube, vai ajudar você também, caso você não seja inscrito, se inscreva, ative as notificações toda vez que nós entrarmos aqui ao vivo para entregar conteúdos para vocês, você é notificado. Aí você vê, não, eu tô com um tempinho aqui para assistir, vou me organizar para assistir e assiste conteúdo gratuito e vou dizer, bater no peito, mato a bola no peito, de qualidade, tá bom? Então, vamos lá, vou começar logo com questões de legislação em enfermagem e depois nós vamos avançando nos conteúdos, tá? Então, pegue papel e caneta, papel e caneta, pegue papel e caneta, sente aí, pegue seu caderno e vá. Se você puder imprimir essas questões, imprima. Quem está nos nossos grupos já recebe com antecedência. Se você não entrou ainda, a equipe vai colocar o link aqui dos nossos grupos de WhatsApp da enfermagem, de técnicos e enfermeiros. E tem um grupo de estudos da Polícia Federal. Se você não entrou no grupo de estudos da Polícia Federal, entre, minha filha, porque aí você vai ter aí todas as notícias, saiu o aditivo digital, tem a notícia, tem questão. A equipe vive pedindo questões comentadas, algumas dicas para colocar nos grupos, para que vocês fiquem o tempo todo respirando aí, né, o concurso. A prova é muito, a saída do edital, a distância entre a saída do edital e a prova está muito curta, então nós temos que correr aqui na resolução de questões. Fechado? Fechado, fechado. Para você que está na nossa preparação, o conteúdo já está praticamente todo entregue lá, o que nós vamos adicionar são só mais e mais e mais questões, tá bom? Então, vamos nessa. Pessoal, vou começar aqui com a nossa primeira questão e ela já começa o seguinte, ó, com base na legislação do exercício profissional. Se é a legislação do exercício profissional, muito possivelmente a lei do exercício profissional 7498 de 86, né? A lei do exercício profissional. Julgue o item a seguir. Primeira questão. É obrigatório que as instituições de saúde pública e privadas as instituições de saúde pública e privada garantir condições adequadas para o repouso do profissional de enfermagem. Opa, vai falar da lei do repouso de 2023, né? A última atualização que nós tivemos. Podendo os ambientes, gente, tá errado, né? Mas vamos lá. Podendo os ambientes a isso destinados serem
ou não específicos aos profissionais de enfermagem. Pessoal, uma das condicionalidades do local de repouso para os profissionais de enfermagem é que esses ambientes sejam específicos destinados ao repouso dos profissionais de enfermagem, tá? Então, ele está dizendo que ele pode ser ou não específico. Então, esse item, essa questão está errada, tá bom? E aí eu vou te mostrar, claro que na lei. Eu aproveito sempre esse momento que nós nos encontramos aqui para resolver questões, para revisar muitos pontos. Então, por isso que eu vou te mostrar aqui na legislação. A lei é a 14.602 de 2023, é a lei chamada de Lei do Repouso. Lei do Repouso, e ela diz o seguinte, artigo 15 da Lei 7498, né? As instituições de saúde públicas e privadas ofertarão aos profissionais de enfermagem referidos no parágrafo único do artigo 2º condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho. Os locais de repouso desses profissionais de enfermagem devem, na forma do regulamento. E aí tem aqui as 6 condicionalidades, né? Os 6 requisitos. Eles devem ser destinados especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem, tá aqui o que caiu na questão, ó. Eles devem ser arejados, ser providos de mobiliário adequado, devem ser dotados de conforto térmico e acústico, com equipamentos, né, equipados com instalações sanitárias, banheiro, né, com vaso sanitário e tudo mais, ter área útil compatível com a quantidade de profissionais atuando diariamente ali no serviço, tá? Então, as condicionalidades são essas, os requisitos são esses, a lei é essa e a atualização foi essa de 2023. Agora vamos à segunda. A segunda diz o seguinte: as atividades das parteiras devem ser exercidas sob supervisão do enfermeiro obstetra, quando realizadas em instituições de saúde e, sempre que possível, sob o controle e a supervisão da unidade de saúde, quando elas forem realizadas no domicílio ou onde se fizerem necessárias. Isso aqui está corretinho sobre a atuação das parteiras. Você vai ver isso, né, de certa forma, lá na Rede Aline, ele fala um pouquinho sobre as parteiras e o enfermeiro obstetra, e você vai ver também isso, de certa forma, na lei do exercício profissional, quando ele fala no decreto da parteira. Então, está correto essa questão. Show de bola. Mais uma questão, ela diz o seguinte: com base na legislação do exercício profissional de enfermagem, julgue o item a seguir. As atividades referentes à conservação e à aplicação de vacinas, elas só podem ser executadas pelo técnico de enfermagem ou o enfermeiro responsável. Cuidado, quando eles falam que só podem ser executadas por eles, ele está falando algo de forma errada. Por quê? Lá no decreto, anota aí, ó, no decreto 94406 de 87, esse decreto você já sabe que ele regulamenta a Lei 7498, né, de 86, a Lei do Exercício Profissional. E lá na Lei do Exercício Profissional, eu tenho as atribuições privativas do enfermeiro, as atribuições do técnico, as atribuições do auxiliar, né, de enfermagem, tem as atribuições dos profissionais de enfermagem ali na lei. E como o decreto regulamenta a lei, essas atribuições, elas serão regulamentadas. É tanto que quando você chega nas atribuições, por exemplo, do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, lá na lei elas são bem menos do que no decreto, porque no decreto ele explica em detalhes essas atribuições, tanto no caso do enfermeiro as privativas, como as como integrante da equipe de saúde. E aí ele vai explicar também as atribuições do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. E uma das atribuições do auxiliar de enfermagem nesse documento aqui, ou seja, nesse decreto, é a realização de atividades referentes à conservação e à aplicação de vacinas, dentre várias outras atividades. Então, quando eu digo que somente o técnico ou o enfermeiro são responsáveis, só eles podem fazer atividades referentes à conservação e aplicação de vacina, é errado. O auxiliar também pode, e ele está lá, e está lá no decreto também, tá? Com base na legislação do exercício profissional de enfermagem, julgue o item a seguir. Já estamos na quarta questão, a coisa que vai fluir muito rápido, do jeito que vocês gostam.
É atividade privativa do enfermeiro realizar consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre matérias relativas de enfermagem. Isso tanto está na lei como está no decreto 94406. Esse item, essa questão, ela é tranquilinha, ela é correta, mas é uma atividade privativa do enfermeiro, tá bom? Então, mais uma também que nós acertaríamos com tranquilidade. Quinta questão. Profissional julgue o próximo item com base aqui agora no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Vamos ver o que ele colocou aqui, né, sobre o Código de Ética? O profissional de enfermagem possui o direito de abster-se de revelar informações que são confidenciais, de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Aí muitas questões colocam assim, exceto após a morte do paciente, ou exceto após o óbito do paciente. Não. O sigilo ele deve ser mantido mesmo após a morte do paciente. Ele só pode ser quebrado em determinadas situações, como, por exemplo, risco para a saúde pública. Mas o sigilo deve ser mantido, inclusive, após o óbito, em caso de óbito do paciente, tá? Então, ele pode sim, é direito dele, isso está no artigo 12, ó, artigo 12 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e é direito dele se abster de revelar informações que são confidenciais, que tenha conhecimento devido ao seu exercício profissional. Isso aqui está correto, gabarito da quinta questão, correto. Vamos para a sexta? Vamos mais uma sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Segundo o referido Código de Ética, a contenção, cuidado, ó, a resposta está aqui, ó. A contenção exagerada de um paciente agitado. Ele está dizendo que essa contenção ela foi exagerada. De um paciente agitado que resulte em um trauma no membro, configura-se negligência. Pessoal, quando a gente pensar em negligência, a gente tem que pensar na palavra de menosprezo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Por quê? Porque eu estou pouco me lixando. Entendeu? Uma falta de ação necessária. Sabe qual seria o caso de negligência aí? É esse paciente agitado, se batendo, se agredindo, tá? Com risco de agredir os outros profissionais só rindo ali. Não, deixa, não acontece nada não. Entendeu? Isso é agir com negligência, com menosprezo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou capacitado para aquilo, mas eu simplesmente não dou importância. No caso aí, eles deveriam conter o paciente, mas conter com o cuidado necessário. Então, essa contenção exagerada que resultou em um trauma de membro, foi uma imprudência, uma falta de cuidado. Entendeu? Então, foi uma imprudência. Eles foram muito mais imprudentes do que negligentes. Então, a definição está errada. A situação está errada. Beleza? Sexta, item E. Item E não, né? Errado. Sétima questão. Eu acostumada muito com questões de múltipla escolha o tempo todo, acabo falando do item. Sétima questão. Julgue o próximo item, mais uma vez, sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. É proibido ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração, os potenciais riscos, respeitando os graus de formação daquele profissional. Gente, é uma das coisas que todo mundo sabe que é verdade. Você não pode administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, via de administração, riscos, e respeitando os graus de formação da sua categoria profissional. Mas, quando você vai para a prática, muitos profissionais, eles não têm a perícia correta, necessária para administrar determinados medicamentos e mesmo assim o fazem, tá? Mas é uma proibição? É uma proibição. Então, a sétima questão está certa ou está errada? A sétima questão está correta. Tá bom? É uma proibição e está lá no Código de Ética. Julgue o próximo item com base também no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Segundo o referido Código de Ética,
Infração grave é aquela que provoca a morte, a debilidade permanente de um membro, sentido ou função e um dano moral irremediável à pessoa. Tem um ponto específico que torna essa questão errada. Qual é? Esse ponto aqui específico. Olha só o que o artigo 111 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ele diz. Ele diz que as infrações, elas são consideradas de 4 tipos. Elas podem ser leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Isso aí você já sabe, né? E ela vai ser leve, moderada, grave ou gravíssima, elas são classificadas, né, na sua respectiva forma, de acordo com a natureza do ato e a circunstância de cada um desses casos. Vamos lá. Em infrações leves, elas são aquelas que ofendem a integridade física, mental ou moral de uma pessoa. Elas não causam debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que cause algum dano patrimonial ou financeiro. Beleza. As moderadas, elas, não causam debilidade às leves. Já as moderadas, elas causam debilidade temporária. Temporária, tá? Então, agora, né? Provoca debilidade temporária e aqui não provoca debilidade. Agora, vamos lá. São consideradas infrações graves, provoquem perigo de morte. Eu disse, estava aqui, provoca a morte. Então, aqui já não é grave, aqui é gravíssimo. Então, ok, turma. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte. Debilidade permanente de membro, sentido ou função ou dano moral irremediável à pessoa. Aqui seria gravíssima mais uma vez, tá? Então, o item ou a questão de número 8 está errada. Vamos para mais uma? Questão de número 9. Olha essa daqui é interessante porque na gerontologia eles cobram um bloco lá de questões, né? Um bloco de questões sequenciais que vão desde ações da assistência, do cuidado de enfermagem em gerontologia, vão desde escalas, que é o caso dessa questão, vão até características de patologias relacionadas ao idoso, política nacional, programa nacional de imunizações relacionado ao idoso. Então, eles podem, em um só bloco de questões, cobrar uma série de conhecimentos daquele ciclo de vida, tá? E geralmente a Sebrasp trabalha assim. Ela coloca lá o bloco de questões e naquelas questões, 5 questões sequenciadas, 4 questões sequenciadas, eles vão perpassando pelos conteúdos daquele grande conteúdo, tá? Se você observar o seu edital, você vai ver que ele é composto de tópicos e subtópicos. E aí é importante que você veja cada um dos subtópicos, o que eles estão querendo que eu tenha conhecimento de acordo com cada subtópico desse. E é aí que as questões da Sebrasp elas vão aparecer, tá? É dentro desses subtópicos. Vamos lá, mas vamos aqui. Essa daqui é tranquila. Se você conhecer a escala, julgue o item seguinte no que se refere à assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental, bem como assistência de enfermagem em gerontologia. A escala de depressão geriátrica, que é a EDG, é uma ferramenta de triagem de fácil utilização e que pode ser usada em associação a uma entrevista com o idoso. Nessa escala, uma pontuação que é a curta, né? Ele está falando da curta, porque existe a mais completa, que são 30 perguntas, e existe a mais curta, que são 15 perguntas. A pontuação entre 11 e 15 pontos, ela indica depressão leve. Não, pessoal, vamos lá. A escala de depressão geriátrica, ela serve para avaliar a presença de sintomas
de depressão, e a gravidade desses sintomas. Entendeu? Então, vamos lá. Se a pontuação for de 0 a 5 pontos, cada pergunta é um ponto, o resultado da escala, segundo a escala, é normal. Se for de 6 a 10, o resultado será depressão leve. E depressão severa, se for de 11 a 15 pontos. Aqui, pontos também, tá bom? Então, o que ele colocou? 11 a 15 e ele disse que era depressão leve. Não, é depressão severa. Errado. Ok? Nona questão, errado. Vamos para a décima? Décima questão. Julgue o item seguinte no que se refere à assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental, bem como assistência de enfermagem em gerontologia, dentro do mesmo bloco. Para o cuidado de pacientes com transtornos mentais em enfermaria de 11 a 20 leitos, questão interessante, tá? A equipe técnica multiprofissional mínima responsável pelo serviço hospitalar de referência deve ser composta por, essa questão é de agora, 2025. Preste atenção, primeiro ponto importante. Deve ser composta de 5 auxiliares de enfermagem por turno diurno, 4 auxiliares de enfermagem por turno noturno, 1 enfermeiro por turno, 2 profissionais de saúde mental de nível superior. Aí ele inclui aqui, um médico clínico. Cadê? Um médico clínico responsável pelas interconsultas e 1 ou 2 médicos psiquiatras responsáveis pelos leitos. Vamos lá. Essa composição aqui tá errada, tá bom? Essa composição não é a composição indicativa da atualidade. Então, essa resposta aqui vai estar errada. Mas, cuidado. Cuidado, por quê? Porque houve nos últimos anos uma repristinação de portaria ministerial que você precisa ficar atento, que muda muito a rede de atenção psicossocial. O que acontece? Desde 2017, nós temos a publicação e a atualização da rede de atenção psicossocial por alguns documentos. O principal deles é uma portaria que institui e regulamenta o funcionamento do CAPS AD4, vai falar de serviços residenciais terapêuticos e vai falar de outras informações, inclusive esses serviços aqui de hospitalares de referência. No entanto, foi publicada no ano de 2023 uma portaria 757 de 2023, repristinando tudo que tinha sido alterado em 2017, ou seja, o que é uma repristinação? É um retorno, lembra sempre. Repristinar vem de retorno, retornar. Retornar ao que era antes. Foi o que aconteceu com a Rede Cegonha. Vocês lembram que há alguns anos atrás foi publicada uma nova rede chamada RAMI, Rede de Atenção Materna Infantil? Essa rede, ela foi repristinada. Quando o governo Lula entra novamente e assume o governo federal, o que o Ministério da Saúde faz? Ele anula, ou seja, revoga a portaria da RAMI e repristina a Rede Cegonha, ou seja, retorna a Rede Cegonha, que atualmente é a Rede Aline, tá bom? Atualmente já mudou, inclusive, é Rede Aline. Mas houve uma repristinação. A mesma coisa aconteceu dentro da Rede de Atenção Psicossocial. Em 2023, nós tivemos o retorno do que era anteriormente, com a repristinação da portaria 3.588 de 2017 para lançamento da portaria 757 de 2023, tá bom? Então, pessoal, cuidado que houve repristinação na rede de atenção psicossocial também. E o que nós temos hoje?
da equipe técnica multiprofissional, uma alteração através da portaria que eu falei para vocês, 757 de 2023, da portaria 148 de 2012, que trata da atenção hospitalar dentro da rede de atenção psicossocial. Olha o que ele diz. Aqui na questão nós colocamos 11 a 20 leitos. Bora aproveitar para estudar, turma. Então, preste atenção aqui. A definição da equipe técnica multiprofissional, isso aqui é da atualidade, tá? Isso aqui foi tirado direto da portaria de consolidação 3, anexo 5. A definição da equipe técnica multiprofissional responsável pelo serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, observará a gradação do número de leitos implantados na seguinte proporção. Primeiro, para o cuidado de até 4 leitos, a equipe multiprofissional técnica mínima será de 1 técnico ou auxiliar de enfermagem para cada turno, 1 profissional de saúde mental de nível superior, ok? 1 médico clínico. Cuidado que em alguns vai pedir o psiquiatra, tá bom? Responsável pelos leitos. Então, eu tenho aqui, ó. São quantos profissionais? 3. 1 profissional de saúde mental de nível superior, 1 técnico ou auxiliar em enfermagem e 1 médico clínico responsável pelos leitos. Mas para o cuidado de até quantos leitos? 4 leitos. Vem para mais aqui, ó. Entre 5 e 10 leitos. Não entrei na questão ainda, né? Então, 5 e 10 leitos, a equipe técnica mínima será de... Aí eu aumento, ó. De 1 passa para 2. Então, eu tenho 1 até 4 leitos. De 5 a 10 leitos, eu vou ter aqui, ó, 2, 2, 1. 2 o quê? 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem, mas é por turno, não esquece, lá também era por turno, tá? 2 profissionais de saúde mental de nível superior e 1 médico clínico. Vamos para mais? Para o cuidado, eu até grifei aqui, ó, para o cuidado de 11 a 20 leitos, que aí entra no que a questão pediu pra gente. Olha aqui, a equipe técnica mínima será de, aí eu tenho, ó, 4, 1, 2, 1. 4 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno. 1, aí ele não coloca mais profissional de nível superior em saúde mental. Ele coloca o enfermeiro. Por turno, 1 enfermeiro para cada turno, tá? 2 profissionais de saúde mental de nível superior, e aí entra quem? Pode ser o psicólogo e o assistente social, tá? Podem ser outros profissionais necessários, e eu tenho 1 médico. Só que é um médico clínico? Não, ele coloca 1 médico, mas preferencialmente esse médico tem que ser psiquiatra, tá bom? Preferencialmente psiquiatra. Aí vou pro próximo. Para o cuidado, não é mais de 21 a 30 leitos, foi repristinado, é de 21 a 25 leitos. Tá bom? Entre 21 e 25 leitos. 6 técnicos ou auxiliares de enfermagem, 1 enfermeiro por turno, os 3 profissionais de saúde mental de nível superior, 1 médico clínico e 1 médico psiquiatra. Tá bom? Então, já aumentei aí bastante a quantidade dos meus profissionais. E aí eu fico ali até os 25 leitos. Fechou. Não esquece isso aqui é o que está na atualidade. Então, quer dizer, professora, que de 11 a 20 leitos eu teria 4, olha aqui a questão, ó. Ele coloca 5 auxiliares de enfermagem por turno, 4 auxiliares por turno noturno, não. Eu tenho aqui de 11 a 20 leitos, 4 profissionais técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno, tá bom? Aí ele continua, ó, 1 enfermeiro por turno, ok. 2 profissionais de saúde mental, 2 profissionais de saúde mental. E aí, no final, ele coloca 1 médico clínico responsável pelas interconsultas e 1 psiquiatra, tá? E 2 médicos psiquiatra. Eu tenho isso?
psiquiatras. Eu tenho isso? Não. Eu tenho 2 profissionais de nível superior e eu tenho aqui um médico e que esse médico seja preferencialmente psiquiatra, mas não necessariamente é exigido, né? Não tenho isso, tá? Então, beleza, 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 professora? Entendido, né? Então, segue aí, já resolvemos a história. Julgue o item seguinte no que se refere à assistência de enfermagem ao adulto portador de transtorno mental, bem como a assistência de enfermagem em gerontologia. Já estamos na 11ª questão. Então, vamos lá. Entre as diretrizes para o funcionamento do CAPS AD4, consta a de produzir em conjunto com o usuário e seus familiares um projeto terapêutico singular que acompanhe o usuário nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades de vida e mediando as relações sociais. Então, uma das orientações para o funcionamento do CAPS adequado, que é aquele CAPS para grandes centros urbanos, populações maiores do que 500 mil pessoas, um CAPS que funciona 24 horas, que ele deve ser instalado nos locais de uso, né, nos grandes locais de uso de álcool e outras drogas, mas é lindo a formatação da portaria 3.588 quando ela fala do CAPS adequado, mas eu já falei para vocês, a portaria ela foi revogada, então nós não temos em portarias ministeriais atualmente o CAPS adequado. O CAPS adequado está revogado desde 2023, pessoal, portaria 757 de 2023. Então, numa questão de 2025, ele deveria estar caindo em prova? Não deveria estar caindo em prova. Por quê? Porque nós não temos mais vigência de portaria desde 2023. Então, se por um acaso eu errasse essa questão, eu poderia entrar me embasando com essa possibilidade? Poderia. Difícil a banca aceitar teu recurso? Difícil. Então, eu não tenho muito o que discutir em relação a isso, porque eu não tenho como me travestir, né? Me vestir, me transformar em um examinador nesse momento, na decisão da Sebrasp aqui. Mais que o CAPS AD4, ele não está mais vigente, nem tem mais portaria vigente especificamente sobre o CAPS AD4, isso aí nós não temos. Então, pessoal, por mais que esteja correto e a Sebrasp permaneceu com a questão correta, eu não posso deixar de falar isso para vocês, tá bom? 12ª questão. Julgue o próximo item relativo aos procedimentos técnicos em enfermagem e à assistência de enfermagem a paciente com alterações orgânicas. Vamos lá. A escolha do curativo adequado depende, claro, do tipo de ferida, do estágio da cicatrização, do processo de cicatrização de cada paciente. A utilização de carvão ativado e prata, então ele vai pedir aqui, ó, informações sobre o carvão ativado e prata. Por exemplo, ele é recomendável para feridas cavitárias com exudato abundante, odor fétido, né? Vocês já sabem. Tecido vinhoso de granulação, vinhoso, pessoal, tá se referindo aqui possivelmente a um tecido de granulação. E áreas de exposição óssea. Pessoal, cuidado. Carvão ativado, ele é totalmente contraindicado quando há exposição óssea, tá? Em feridas provenientes de queimaduras também ele é contraindicado. Ele é contraindicado em outras situações, como as feridas pouco exudativas, porque ela vai tirar esse exudato e ela tem a tendência, o carvão, essa cobertura, ela tem a tendência de deixar a superfície da ferida ressecada, e isso pode prejudicar o processo de cicatrização e, obviamente, feridas limpas não é indicado carvão ativado. Então, pessoal, diante disso aqui, esse item está certo ou está errado? Você já sabe que isso aqui está errado, tá? Aproveite e estude aí as coberturas de feridas, que em outro momento eu posso até, se você quiser, bota aí no chat ou nos comentários, se você quer mais outra aula explorando novas temáticas, tá? Ou explorando mais a fundo temáticas que nós trabalhamos aqui de uma forma mais rápida. Se você quiser mais uma aula dessa aqui da Sebrasp, você fala aí pra gente que nós providenciaremos, dependendo da demanda de vocês. No que se refere à vigilância epidemiológica e à vigilância em saúde, julgue aí o item subsecutivos. Entre os desafios principais do plano de eliminação da malária está o enfrentamento da doença e o tratamento adequado
em áreas urbanas e industriais. Industriais. Não, pessoal, vamos lá. Áreas remotas, áreas rurais, ok? Vamos lá. O que é esse plano aqui? Esse plano foi um plano publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2022. E ele vai trazer um planejamento. Primeiro, claro que ele vai discutir a situação epidemiológica em relação à malária ali até mais ou menos 2020, 2021, porque claro que tem um tempo de confecção do documento. E em 2022, esse Plano Nacional de Eliminação da Malária, é só para vocês terem uma noção, um dos dados que é fornecido nesse Plano Nacional Epidemiológicos é de quase 150 mil novos casos de malária no ano de 2020. Mais ou menos isso, 140 e poucos mil de casos novos de malária no ano de 2020. Então, a situação de saúde pública importante para o nosso sistema de saúde e, devido a essa situação epidemiológica, decidiu-se fazer um plano para eliminar, né, um plano de enfrentamento e de eliminação da malária. Isso foi publicado no ano de 2022 e ele contém algumas ações específicas que eu trouxe até para você, para a gente aproveitar. Só para você entender, o documento é esse aqui, tá bom? Elimina a Malária Brasil, Plano Nacional de Eliminação da Malária, só para não deixar 2022. Eu coloco aqui industriais, né, áreas rurais, o correto, ou remotas seria o correto. Então, por isso, a questão já está errada. Mas vou aproveitar esse momento aqui para nós falarmos desse programa Malária do Brasil. Os principais objetivos do Ministério da Saúde em relação à malária, tá? Eliminar a malária é reduzir a mortalidade e a gravidade dos casos, reduzir também a incidência, o surgimento de novos casos de malária no Brasil, manter a doença ausente em locais, né, em estados, em municípios onde a transmissão já foi interrompida e eliminar a malária do Brasil. As metas são essas, né? Então, o que se deseja alcançar é isso. Agora, o que nós temos, né, para fortalecer, quais são as ações que o Ministério da Saúde planeja criar, implantar ou fortalecer para que isso aconteça, para que sejam alcançadas essas metas? O diagnóstico e o tratamento continuarem sendo gratuitos, ações descentralizadas de diagnóstico e tratamento, ou seja, aumentar, amplificar a cobertura para diagnosticar e tratar a doença, os sistemas de informação online cada vez mais fortes e com informações mais fiéis, parcerias intersetoriais no combate à malária, análise e disseminação das informações e rede de pesquisa em malária, tá? Então, essas são as fortalezas nacionais. E quais são os principais desafios? É aqui que entra a sua questão. Expansão do enfrentamento da doença na atenção primária, garantia de diagnóstico oportuno e tratamento adequado em áreas remotas, e aí ele coloca lá áreas urbanas e industriais, áreas remotas. Adaptação da vigilância voltada para a eliminação, a atualização dos profissionais sobre tratamento, diagnóstico, né, e características da doença, enfrentamento da doença em áreas indígenas e em garimpos, que é um desafio para o Sistema Único de Saúde, beleza? Então, só por isso, esse item está errado, mas é importante que você, se vai estudar doenças infecto-contagiosas, cuidado com essas atualizações. Esses documentos novos do Ministério da Saúde, quando eu falo novos, pessoal, é de 3 anos para cá, tá? E aí eu considero novo. Então, esses documentos recentes do Ministério da Saúde, eles são uma mão na roda para a Sebrasp cobrar em questões, tá bom? Então, vamos para a 14ª, no que se refere à vigilância epidemiológica e à vigilância em saúde, mais uma questão, no que concerne à vacina da febre amarela. Se a pessoa idosa não tiver a vacinação comprovada, cabe ao serviço de saúde avaliar se é pertinente, né, fazer a vacinação nesse idoso e a relação risco-benefício da aplicação dessa vacina. Pessoal, isso tá corretíssimo. Isso aqui tá certo, mas eu vou aproveitar e, claro, vou mostrar para vocês o esquema vacinal do idoso, tá? Segundo o Ministério da Saúde, nós entramos com hepatite B, 3 doses, mas vai depender do histórico de vacina. ADT, 3 doses também, mas dependendo do histórico vacinal. Exige um reforço ADT a cada 10 anos ou a cada 5 anos
em caso de ferimentos graves, ok? Eu tenho a febre amarela, que é a da questão. Olha o que nós temos lá no calendário 2025 do Ministério. Pessoas a partir de 60 que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação. E aí, o serviço de saúde deve avaliar a pertinência e o risco-benefício da vacinação. Que está aqui, está correto. DTPA, uma dose, reforço a cada 10 ou 5 anos, em caso de ferimentos graves, recomendadas para profissionais da saúde, parteiras tradicionais, estagiários da saúde que atuam em maternidades, UTI neonatal e por aí vai, tá? Então, é só para exemplificar aqui algumas vacinas e mais especificamente falar da febre amarela para vocês em relação à população idosa. Vamos para mais uma? 15ª questão. Olha só. Julgue o item que se segue acerca das modalidades assistenciais. As equipes de agentes comunitários de saúde devem contar com pelo menos um profissional de saúde de nível superior, que geralmente é o enfermeiro coordenador, né? Preferencialmente o enfermeiro, e com no mínimo 8 agentes comunitários de saúde. Pessoal, cuidado. A portaria atual da Política Nacional de Atenção Básica é a 2436 de 2017. E desde então, não existe limite máximo ou mínimo para agentes comunitários de saúde. Existe uma média ali, tá? De equipes, mas não existe o que existia na PENAB anterior, no mínimo 6, no máximo 12. Não existe essa história de no mínimo 8 agentes comunitários de saúde ou 6 agentes comunitários de saúde. Ela não estabelece limites específicos para agentes comunitários de saúde e agente de combate às anemias. Então, isso aqui está errado. Ok? Julgue o item que se segue sobre modalidades assistenciais. E eles gostam, ó, quando eles cobrarem modalidades assistenciais, seja numa prova da EBSER, cai muito na EBSER, seja a SEBRASP cobrando ou a FGV cobrando modalidades assistenciais, não esquece, pessoal. Atenção domiciliar, saúde da família, ou seja, atenção primária, essas são as modalidades assistenciais mais cobradas em prova. E entra aí também as modalidades assistenciais pré-SUS, como o modelo médico assistencial privatista, modelo biomédico, tá? Então, essas características, modelo sanitarista, modelo de vigilância em saúde, esses modelos de atenção, eles são muito cobrados também, juntamente com as modalidades assistenciais existentes atualmente dentro do Sistema Único de Saúde. Vamos lá, atenção domiciliar, oferecida pelo Sistema Único de Saúde, pode ser realizada tanto pela equipe de atenção básica, quanto por serviços especializados de atenção domiciliar, de acordo com o caso, conforme o caso. Vamos entender. Ó, existe dentro da atenção domiciliar várias possibilidades. Eu tenho as equipes de atenção primária à saúde, que vão trabalhar, né, ser responsáveis pelos usuários que se encaixam, que se enquadram na modalidade de atenção domiciliar AD1. A AD1 geralmente é aquele usuário que ele está com a situação de saúde dele controlada, sob controle, mas que o impedimento maior é de se locomover até a unidade de saúde. E aí a equipe em conjunto decide incluí-lo na atenção domiciliar e assim ele vai ficar enquadrado na modalidade AD1. Já as modalidades AD2 e modalidade AD3, elas são de responsabilidades das EMULTs. EMULTs não, gente. EMULT é substitui o NASF. EMADs. Já ia errar. EMADs, que pode ser tipo 1, pode ser tipo 2, vai depender da carga horária que esses profissionais vão exercer, né? Que essas equipes, tá bom? EMADs tipo 1 e 2, e EMAPs, que são as de apoio. Tá bom?
Essas aqui entram no Serviço de Atenção Domiciliar, que é o SAD. Hoje organizado pela portaria, desde 2024, janeiro de 2024, tá? 3005 de 2024. É importante trabalhar. A professora não é mais a 825, não? Não, a 825 foi, em sua grande maioria, alterada pela 3005. Ok? Então, pode ser atenção básica? Pode. Pode ser serviço especializado? Pode, de acordo com o caso, tá certo? Ok? 16º, correto. 17º. Julgue o item que se segue acerca das modalidades assistenciais. Mais uma. A carga horária do enfermeiro, membro da equipe 2, Estratégia de Saúde da Família, pode ser de 20 ou então pode ser de 40 horas semanais, conforme a composição dessa equipe. Se fosse, né, na política anterior, até que poderia, se fosse o profissional médico. Mas, como é profissional de enfermagem, como é no caso o enfermeiro, e eu estou falando da portaria 2.436, a atual Política Nacional de Atenção Básica, nova não, a atual Política Nacional de Atenção Básica, entenda que se esse profissional, seja enfermeiro, seja técnico, seja ACS, seja médico, fazendo parte de equipe de estratégia de saúde da família, ele obrigatoriamente vai ter que exercer 40 horas por semana, tá bom? Então, não pode ser 20 ou 40, tem que ser 40 horas semanais. Então, diante disso, está errado. Todos os profissionais que atuam no estratégia, 40 horas semanais. Então, 17, errado. 18. Em relação ao Sistema Único de Saúde, julgue o item a seguir. Um dos atributos de uma atenção primária de qualidade, ser primeiro contato, né, longitudinalidade. Estou falando dos atributos, mas muitos desses atributos hoje se transformam também, fazem parte ali dos princípios e das diretrizes, principalmente das diretrizes da atenção primária, que são aplicados ali na atenção primária. Então, um dos atributos da atenção primária de qualidade é a longitudinalidade. O que, em definição validada pelo Ministério da Saúde, significa reconhecer as necessidades de saúde da população e prover os recursos para abordá-la. Gente, isso não é longitudinalidade do cuidado. Não esqueça que a longitudinalidade promove o cuidado ao longo do tempo. Então, eu não estou evidenciando em nenhum momento aqui o cuidado, as linhas de cuidado e o cuidado ao longo desse tempo, tá bom? Então, isso aqui tá errado. Ok, professora. Mas vamos ver o que é essa longitudinalidade do cuidado. Eu peguei inclusive a diretriz para que você entenda a definição. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente e de modo consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. Então, tá aí a longitudinalidade, por isso a questão 18 está errada. A 19, vamos lá? O programa de volta para casa visa garantir recursos para que as famílias retirem seus familiares idosos de instituições de longa permanência. Não, na verdade, o De Volta para Casa, pessoal, ele foi um programa instituído no ano de 2013 através de uma lei. A lei, que inclusive foi atualizada, né, agora, recentemente, em 2024, com a atualização do auxílio reabilitação psicossocial. Foi atualizado pela última vez agora em 2024. Mas a instituição do Programa de Volta para Casa foi através da Lei 10.708 do ano de 2003, tá? E ele fornece um auxílio reabilitação psicossocial para egressos de longos períodos de internação psiquiátrica. Que longo, o que é considerado longo período?
partir de 2 anos. Acima de 2 anos de internação psiquiátrica é considerado longo período de internação. Essas pessoas, elas precisam ser reintegradas na sociedade. Muitas vezes, uma pessoa que passou 10, 15, 20, 8, 7, 5 anos institucionalizada, quando ela sai, quando ela recebe alta, quando ela vai ser reinserida na sociedade, muitas vezes os vínculos familiares estão quebrados, muitas vezes os vínculos sociais estão totalmente fragilizados e quebrados, essa pessoa ela tem dificuldade de se reinserir na sociedade, de viver em comunidade, fora da instituição, e então o governo federal decide criar um auxílio, tá? Para que essas pessoas, a longo tempo, né, a longo tempo internadas, quando elas saiam, elas tenham a possibilidade de receber um recurso para manter ali suas coisas básicas e ajudá-las nesse processo de reinserção na sociedade, que vai ser um processo lento, vai ser um processo que, dependendo do grau de dependência e de institucionalização, vai ser até difícil. Então, não é para a família, para que a família retire o seu familiar idoso da instituição de longa permanência. É para pessoas egressas de instituições psiquiátricas de longo tempo, para que elas recebam esse auxílio. Tá bom? Então, está errado. Mais uma. 20. Em relação ao Sistema Único de Saúde, julgue o item a seguir. A dimensão política, ela é central para o planejamento estratégico do Sistema Único de Saúde. O que ele está dizendo? Nada mais, nada menos do que a dimensão política, ela é importantíssima para que se realize o planejamento estratégico do Sistema Único de Saúde. Para que se faça o planejamento, isso está lá no Planeja SUS, no Manual de Planejamento do Sistema Único de Saúde, tá? Mas é algo fundamental, é um entendimento básico sobre o planejamento estratégico no Sistema Único de Saúde. O planejamento estratégico do SUS, ele parte das necessidades, ou seja, da análise da situação de saúde. Então, politicamente, a gestão política analisa a situação de saúde da sua população de responsabilidade e, a partir dessa análise, se constrói um planejamento de ações para solucionar problemas, para o estabelecimento de novas metas, para o avanço do sistema, para a melhoria da saúde da população. Então, é essencial essa dimensão política na realização de um planejamento estratégico, com toda certeza. Então, essa dimensão política ela é central para o planejamento estratégico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Olha o que ele coloca aqui, eu vou até apagar aqui para nós lermos. Isso aqui é o Planeja SUS, tá? Olha o que nós temos aqui. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é uma concepção geral, que implica em dar à dimensão política o centro de elaboração de modelos, as relações entre atores políticos e instituições, tratadas como arenas, são analisadas e as orientações e estratégias são definidas a partir de conjunturas e equilíbrios de poder. Aí eu tenho a questão de número 21, em relação ao SUS, julgue o item a seguir. O contrato organizativo da ação pública da saúde, previsto no decreto, que é o famoso COAP. Que decreto, professora? Decreto 7.508 de 2011, tá? O COAP, previsto no decreto, é um instrumento que vai firmar um acordo de colaboração entre os entes federativos dentro de uma região de saúde para organizar essa rede de atenção aqui.
Ok, certinho. 21, correto. 22. 22. Vamos lá. Em relação ao Sistema Único de Saúde, julgue o item a seguir. Existe a possibilidade legal de instituição de redes de saúde interestaduais compostas por municípios limítrofes por um ato conjunto dos estados, em que tais municípios se localizem em articulação com os municípios. Vamos lá. Existem 3 possibilidades, de acordo com o decreto, de regiões de saúde. As regiões de saúde intermunicipais, as regiões de saúde interestaduais, que é essa daqui que eles estão falando, tá bom? Na questão. E existem as regiões de saúde de fronteiras, tá bom? As intermunicipais são formadas por municípios limítrofes dentro do mesmo estado. As interestaduais são formadas por municípios limítrofes, mas por um ato conjunto daqueles estados que estão sendo envolvidos na interestadual, em que tais municípios se localizem em articulação a esses municípios. Então, só fechando com você, está aqui as interestaduais. E as regiões de saúde fronteira são aquelas que se localizam em regiões de fronteira do Brasil com outros países, tá? E elas vão seguir a política das relações internacionais. As outras, o que determinar o que for pactuado nas comissões intergestores. Então, tá aí. Existe a possibilidade de regiões de saúde interestaduais? Existe, certo? 23. O dever do Estado de garantir a saúde requer, por lei, a formulação de políticas econômicas e sociais com tal objetivo, além das políticas de saúde, com certeza, tá? Por quê? Porque para garantir o dever do Estado, para garantir a saúde para as pessoas, são necessárias políticas econômicas, sociais, tá? Além das políticas de saúde, de uma forma geral, tá corretíssimo. Linda essa questão. Então, 23, correto. 24. Em relação ao SUS, mais uma. Entre os princípios do SUS, consta a garantia da participação da comunidade, havendo dispositivo específico relativo à participação das populações indígenas nos organismos internacionais colegiados, aliás, nos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas. Tá, eu já sei que um dos princípios do SUS é a participação da comunidade. Ok. E eu sei também que lá no artigo 19A até o 19H, eu tenho o subsistema de atenção à saúde indígena. E uma das coisas que esse subsistema de atenção à saúde indígena ele fala é que as populações indígenas terão o direito de participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas, tais como conselhos e conferências de saúde. Então, as populações indígenas, eles vão participar, né, do SUS da mesma forma que a população geral, através de conselhos, de conferências, com toda certeza. Tá? 24 está correto. Vamos para mais uma? 25. A legislação prevê que o campo de atuação do SUS inclui formulação de uma política penal envolvendo os temas da saúde, como, por exemplo, provocação de aborto e incitação ao suicídio. De forma nenhuma. Eu não tenho isso no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, erradíssimo, né? Política penal, provocação de aborto, incitação ao suicídio, isso não condiz com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A 26, vamos lá, 26. Olha só, a proteção integral dos direitos humanos dos usuários é um princípio legal do Sistema Único de Saúde, sim, é o 15º princípio do SUS, enquanto a atenção integral à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes é uma recomendação infralegal. Então, olha só, fica atento.
Ele está dizendo que a proteção integral dos direitos humanos, que é o 15º princípio do SUS, é um princípio do SUS. Ok. A atenção especial à identificação de maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra criança e adolescente é uma recomendação infralegal? Não, não é uma recomendação infralegal. Claro que não, está tudo no mesmo inciso, no mesmo artigo. Uma informação complementando a outra. Então, a 26, errada. 27, está aqui, ó. O que o inciso 15º do artigo 7º, Princípios e Diretrizes do SUS, da Lei 8.080, ele tem proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. A 27, tá? Então, por isso que tá errado. O encaminhamento da pessoa aos hospitais pela atenção básica será feito obrigatoriamente por ordem de chegada? Claro que não. Se eu encaminhei da atenção básica ao hospital uma pessoa gravíssima, ela não pode ser atendida por ordem de chegada. Em discriminação por indicações ou por privilégios. Sem discriminação por indicações ou por privilégios. Não obrigatoriamente. Muitas vezes eu tenho que colocá-la dentro de um processo de classificação de risco para que o seu risco seja classificado e, se for necessário, ela passar na frente de outros usuários para ter o seu atendimento feito com seu suporte feito com qualidade, com eficiência o mais rápido possível, pode acontecer. Então, não existe essa obrigatoriamente por ordem de chegada. 27 está errada, tá bom? A 28. Considerando a Lei 8.080 que dispõe a respeito das condições, pessoal, tá tudo tranquilo. Estão me acompanhando? Estão conseguindo aí resolver na tranquilidade? Medo da Sebrasp você não pode ter. Existem bancas mais difíceis, eu lhe garanto. O que você precisa é, nesse momento, estudar de verdade para que você garanta as questões da sua prova sem muita dor. E saber que quando você tem realmente muita dúvida, você tem que pensar na possibilidade de não marcar aquele item, de não opinar como certo ou errado, porque pode ser que você perca um ponto de uma questão que você acertou, porque o sistema da Sebrasp é esse. Mas, nesse momento, resolver questões, ver resumo, o que você não tem domínio de teoria, corra para a teoria, mas resolva questões. A nossa preparação é de teoria e questões, sabe por quê? Porque cai lá na sua prova. Português, raciocínio lógico, cai informática, cai uma série de conteúdos que você muitas vezes não tem o costume de estudar. Então, é necessário esse suporte teórico, tá? Além de conhecimentos específicos que muitas vezes você vai lá realmente para pegar um ponto, alguma coisa que você precisa de revisão. Ah, precisa estudar toda aquela teoria? Se você já vem estudando para concurso, eu nem considero você estudar toda a teoria, mas precisa você resolver muitas questões. E revisar, 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 porque revisão nunca é demais, tá? Nossa preparação tá à disposição de vocês, a equipe coloca no chat. Se você quiser pedir no direct, você pode pedir no direct. Entre em contato com a nossa equipe, entre em contato comigo no direct, entre em contato com a equipe do curso MS no direct, que eles vão te ajudar com toda certeza, fornecendo para você aí links, tudo que for necessário para você correr atrás de se preparar para a Polícia Federal, porque um concurso desse é um a cada não sei quantos anos, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar. Considerando a Lei 8.080, que dispõe a respeito das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organização e funcionamento dos serviços correspondentes, a portaria do Ministério da Saúde, 1820, 2009, isso aqui era a carta, né? Era, tá bom? Carta dos Direitos e Deveres das Pessoas Usuárias da Saúde. Hoje é a Resolução 557 de 2017. 553, né? 557 não, 553. Que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde e as ações dos programas do Sistema Único de Saúde, julgue o item. As comissões intersetoriais
de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, isso aqui é especificamente da Lei 8.080, né? Cuja execução envolve áreas já abrangidas no âmbito do SUS. Cuidado! Uma palavra muda tudo. A execução das comissões, das ações, das comissões intersetoriais envolve áreas não abrangidas no âmbito do SUS. É comissão entre setor. Então, envolve o sistema e áreas que não são do Sistema Único de Saúde, tá? Como alimentação e nutrição, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador, entre outras. Mas só por causa do não está errado? Só por causa do não está errado. Só por causa do não está errado. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, artigo 12 da Lei 8.080, integradas por ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. E aí ele continua, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Não compreendidas no âmbito do SUS, tá? Não esquece isso aqui, porque isso aqui pode ser que lá na hora da prova você leia rapidamente e acabe errando uma questão bestamente, tá bom? Julgue o item que se segue relativos à Política Nacional de Vigilância em Saúde, instituída pela Resolução 588 de 2018. A vigilância epidemiológica é definida pelo conjunto de ações e serviços, olha a definição aqui que ele colocou, né? Serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde humana, tá? Com a finalidade de controlar as doenças e os agravos transmissíveis e não transmissíveis. Quando ele coloca aqui, ó, mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, aí já não é vigilância epidemiológica. Aí é vigilância saúde ambiental. Essa é a definição de vigilância em saúde ambiental e não de vigilância epidemiológica, como diz aqui o item. Então, errado. Questão 29, resolução 588, que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde, importante e também super caível em prova. Vamos na 30ª. Considerando a carteira de serviço de atenção primária, que norteia as ações de saúde na atenção primária brasileira e o Programa Nacional de Imunizações, julgue o item seguinte. Julgue o item seguinte. De acordo com a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no ano de 2024, ou seja, estratégia de vacinação para a Covid em 2024, os esquemas primários de vacinação, eles não são mais recomendados como de rotina. O que aconteceu? Aconteceu que a vacina da Covid entra no Programa Nacional de Imunização na vacinação da criança, tá bom? E ela vai entrar também com as vacinas durante a gestação para a gestante e anual para o idoso. Mas por quê? Porque eles fazem parte de grupos chamados grupos prioritários. E é por isso que é inserida a possibilidade da vacina Covid-19 para esse público. Mas, de uma forma geral, não é indicado isso de rotina, tá bom? Então, olha só, essa questão de número 30, ela vai estar correta, a informação está correta. Mas aí vamos aproveitar o que a estratégia de vacinação em 2024 ela traz. O objetivo principal, Covid-19, tá? Da vacinação é reduzir os casos graves e óbitos pela Covid. A vacina atualmente em uso continua a oferecer proteção contra formas graves, óbitos pelas variantes da Covid-19 em circulação, sobretudo para aqueles que apresentam alguma condição de risco, fazendo parte de algum grupo prioritário. Aí vamos lá. Vacinação de rotina. As vacinas da Covid são recomendadas para quem? Para crianças de 4 anos, 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, e fazem parte do calendário nacional de vacinação desde 1º de janeiro de 2024. Crianças completamente vacinadas, com 3 doses, anteriormente ou outras crianças, outras vacinas contra a Covid-19,
podem receber mais uma dose de vacina monovalente. O esquema vacinal é de 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre as doses. E os grupos prioritários? Os grupos prioritários a partir de 5 anos de idade, com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença, possuem essas populações. Por isso, essas populações têm indicação de dose anual, ou a cada 6 meses para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos e gestantes ou puérperas. E que grupos prioritários são esses? Esquema vacinal de 1 dose a cada 6 meses. Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocompetentes a partir de 5 anos de idade, gestantes e puérperas. Agora, o esquema vacinal, 1 dose por ano. Pessoas vivendo em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 5 anos de idade, pessoas com comorbidades a partir de 5 anos também, pessoas privadas de liberdade maior ou igual a 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua, tá? Esses são os grupos prioritários para 1 dose a cada ano e 1 dose a cada 6 meses. Aí nós temos aqui a questão 31, considerando a carteira também de serviço de atenção primária, que norteia as ações de saúde na atenção primária, e o Programa Nacional de Imunizações julga para mim o item. A rubéola é uma doença infecciosa, sim, transmissível, sim, causada pela bactéria da rubéola. Não, pessoal. A rubéola é vírus. A imunização com a vacina tríplice bacteriana não é a DTP, é a SRC, tríplice viral, tá bom? É viral. Sarampo, rubéola e cachumba. Conforme calendário vacinal de rotina, preconiza-se 2 doses a partir dos 12 meses da vacina tríplice viral. Já está errado aqui, porque ele coloca bactéria. Quando ele fala em 2 doses, sim, é uma dose com a tríplice e mais 1 dose aos 15 meses com a tetraviral, porque inclui ali a varicela, tá bom? Mas tá errado porque você já sabe que não é bactéria. É vírus. Mas eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o informe técnico, tá? Instrução, na verdade, instrução normativa. Instrução. Semana passada ela saiu, instrução normativa 2025, Programa Nacional de Imunizações, e eu peguei aqui a tríplice viral. Não peguei a tetraviral, peguei a tríplice, que é o que está sendo cobrado lá na nossa questão. Ó, indica sarampo, cobertura para sarampo, cachumba, rubéola e suas complicações. A vacinação é a partir dos 12 meses até os 59 anos de idade, isso é grupo recomendado. Muitas vezes existe bloqueio vacinal, muitas vezes existe uma ação emergencial, dependendo da epidemiologia da doença, né? Como essa doença, a frequência da doença nessa população. Trabalhadores da saúde também é um grupo recomendado. O esquema é 1 dose aos 12 meses. Por que não 2 doses aqui, de acordo com a instrução normativa? Por que não está aqui? Porque a segunda dose, que é considerada, é com componente varicela, então já é a tetraviral, estou falando da tríplice viral, tá bom? Aí a atualização do cartão de vacinas, a tríplice, ela está disponível na sala de vacina na rede pública para a faixa etária entre 12 meses e 59 anos, recomenda-se vacinar o mais breve possível, pessoas na faixa entre 5 e 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema incompleto, iniciar ou completar esquema de 2 doses conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as 2 doses, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a recomendação aos 15 meses do uso da tetraviral, acrescentando aqui a varicela, e eu tenho a finalização do nosso informe, da nossa instrução normativa só sobre a tríplice viral. Mas, pessoal, é só um resumo aqui para vocês, só para vocês verem, né? Começarem, já estudaram toda a instrução normativa, são 45 páginas.
precisa estudar instrução normativa. Por quê? Porque nem sempre cai só rede de frio e calendário. Então, às vezes, cai as informações mais especificadas, né? Principalmente para profissionais de enfermagem de nível superior, cai muito essas informações mais especificadas sobre o Programa Nacional de Imunizações e as vacinas de uma forma específica, tá bom? Agora vamos continuar aqui, ó. A 32, ela diz assim, considerando a Lei 8.080, que dispõe a respeito... Eu gabaritei a anterior? Gabaritei, errado. Considerando a Lei 8.080, ele continua naquela mesma enunciado da questão anterior. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Isso está lá no artigo 28 da Lei 8.080, quando ele fala da política de recursos humanos do SUS, isso aqui está certinho, foi copiado e colado de lá, tá bom? E a 33, ela diz assim, entre as ações e os programas do SUS, destaca-se uma política chamada Política Nacional de Humanização. Os princípios dessa política são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Você já sabe, é fácil, isso aqui é para não zerar, não tem como você errar isso aqui, porque são 3 princípios básicos da Política Nacional de Humanização, também está correto. E tá aqui a nossa tropa de elite do curso MS, 2 preparações. Nós temos completa, tá? Para assistente social e completa para você que é enfermeiro. Completaça, com tudo que você precisa para ser aprovado com o curso da Polícia Federal. Você tem que arregaçar aí as mangas e começar. A equipe já colocou o link. Se você quiser entrar para essa tropa de elite aqui, de preparação intensa da Polícia Federal, é só clicar aí no link, chama a nossa equipe. Se você não é profissional de enfermagem ou já tem a parte específica e quer estudar a parte de conhecimentos gerais, tá aqui, ó, 6 de 57,83. Curso completo, com específicas e gerais, 6 de 99,67, tá bom? Não deixe a oportunidade de concurso passar para você, independente de comprar ou não a preparação. Não deixe a oportunidade de concurso passar para você, passar por você e você, porque você muitas vezes nem sabe quando é que você vai realmente ser aprovado dentro das vagas e curtir aí, né, aproveitar aí, comemorar aí a sua primeira ou mais uma aprovação na sua coleção de aprovações daqui para frente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer dúvida sobre questão, me chama lá no direct. Vou ficar muito feliz de conversar com você. @profa Michele Sampaio. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.